Então vamos abrir, irmãos, 1 Samuel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. E nós vamos ler até o versículo 17, e depois nós vamos pular até o 22, e vamos ler até o 25. Amém? Amém. Está escrito assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomarás de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Amém? Somente até aí. Os irmãos podem aí tomar o seu assento. Irmãos, desde o início de 1 Samuel, nós podemos ver aqui o autor aqui de 1 Samuel. Acredita-se que a primeira parte de 1 Samuel foi escrita por ele mesmo, fazendo menção aqui de Eli, o sumo sacerdote. Nós podemos ver lá no comecinho de 1 Samuel, você pode ali reler para que você possa relembrar a história, fazendo menção desse homem chamado Eli, sumo sacerdote, e que exercia ali um ministério no tabernáculo de Siló. Como nós aprendemos, ainda não tinha o templo, mas tinha ali o tabernáculo em Siló, e ali era o lugar onde as pessoas iam para adorar o Senhor. E então Eli, ele era o sumo sacerdote, servia ao Senhor ali no tabernáculo de Siló. E aqui, a partir do versículo de número 12, aonde nós lemos, nós podemos ver aqui claramente o caráter e os atos, as atitudes dos filhos de Eli, que também eram sacerdotes. Eli era o sumo sacerdote, e os seus filhos eram também ali sacerdotes. E o versículo de número 12, a qual nós lemos aqui, ele já inicia dizendo que os filhos de Eli eram filhos de Belial, e que eles não conheciam ao Senhor. E esta palavra, filhos de Belial, era como que se estivesse dizendo que eles eram ímpios, ou seja, eles eram perversos, eram pessoas sem moral, pessoas sem nenhum valor. E esta mesma palavra, usada aqui, filhos de Belial, ela também foi dirigida lá em Juízes. Os irmãos que acompanharam aqui o estudo, nós podemos ver lá em Juízes, no capítulo de número 19, os gibeonitas
que estavam batendo ali a porta, porque eles queriam ter ali um relacionamento com um levita. E a Bíblia se refere aos gibeonitas como filhos de Belial. Aqueles mesmos gibeonitas que depois ali ultrajaram a concubina do levita. E quando em Juízes vai se referir àqueles homens, fala que eram homens de Belial. Ou seja, eram homens ímpios, a impiedade reinava sobre eles. Eram pessoas sem nenhuma moral, eram pessoas que não tinham nenhum valor, eram pessoas ali inúteis. Esta é a palavra, é até uma palavra forte, mas esta é de fato a palavra, filhos da inutilidade. Então esses eram os filhos de Eli, Ofni e Finéias, homens ímpios, homens que não conheciam ao Senhor. E olha só, irmãos, a palavra do Senhor é bem enfática em dizer que eles não conheciam ao Senhor. Isso aqui significa um relacionamento pessoal com Deus, ou seja, um relacionamento reverente ao Senhor. Porque é até meio estranho nós imaginarmos, espera aí, eles eram sacerdotes, mas eles não conheciam ao Senhor. Se tinha uma pessoa que naquela época tinha que conhecer ao Senhor, eram os sacerdotes. Porque se os sacerdotes que eram responsáveis ali pela adoração, pelo sacrifício, eles não conheciam ao Senhor, então quem mais iria conhecer? Mas a Bíblia está falando aqui acerca de um relacionamento com Deus. Porque eles conheciam de fato quem era Deus. Eles sabiam quem era Deus, mas eles não tinham um relacionamento com o Senhor. Para ficar bem claro, para que vocês possam entender, se nós sairmos ali na rua, e nós ali colocarmos uma caixa de som, e começar a perguntar, quantos que estão passando aqui acreditam em Deus? Eu creio que 98% das pessoas que passarem ali, as pessoas vão falar assim: eu acredito em Deus, eu sei quem é Deus, eu sei que Deus criou os céus, eu sei que Deus criou a terra, eu sei que Ele enviou o seu Filho Jesus lá na cruz para salvar a humanidade. As pessoas sabem quem é Deus, exceto aqueles que professam serem ateus, mas as pessoas sabem quem é Deus, mas não tem um relacionamento com esse Deus. Se você perguntar, quantos aqui acreditam em Deus? A maioria vai falar, eu acredito em Deus. Mas quantos querem aceitar Jesus como sendo único, suficiente, exclusivo e salvador da sua vida? Quantos estão dispostos a renegar a sua própria vontade, carregar a sua cruz e seguir a Jesus? Quantos estão dispostos a deixar a vontade da carne para fazer a vontade desse Deus? Quantos estão dispostos a ter Ele como sendo o seu Senhor? Então nós podemos ver, irmãos, que desses 98% vai reduzir bem mais do que menos do que a metade. E então aqui era isso que estava querendo dizer, irmãos. Eles eram sacerdotes, eles tinham um ofício, eles sabiam quem era Deus, eles tinham conhecimento das leis, mas eles não tinham um relacionamento íntimo com o Senhor. Eles não tinham um temor ao Senhor. Eles não reconheciam Deus como sendo o Senhor da vida deles. Porque, irmãos, há uma diferença entre nós sabermos quem é Deus e termos Deus como sendo o Senhor das nossas vidas. Porque saber quem é Deus, muitos sabem, mas ter Ele como sendo o seu Senhor, ou seja, ser submisso à vontade desse Deus, irmãos, aí aperta, o caminho estreita um pouquinho mais. Ou seja, eles tinham uma nomenclatura, todos que olhavam para eles sabiam, Ofni e Finéias eram sacerdotes, mas eles não tinham comunhão e relacionamento com Deus, porque, irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus de comunhão, de relacionamento. O nosso Jesus, irmãos, não é aquele Jesus que está pendurado lá na cruz,
com cara, rosto de coitadinho. Aquele não é o nosso Jesus, aquele é o Jesus da religião. Mas o nosso Jesus, ele é vivo, ele reina para todo sempre, ele está presente, ele caminha no meio da igreja. Jesus, ele vive, ele reina para todo sempre, e ele é um Deus de relacionamentos. Então aqui nós podemos ver que eles não reconheciam Deus como sendo o Senhor da vida deles. Aí você se pergunta por quê? Versículo de número 13 está dizendo assim: porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, na panela, no caldeirão, na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim fazia todo o Israel que iam a Siló. Porque eles não seguiam as orientações da lei mosaica. Existia naquela época, irmãos, a lei para o sacrifício. E na lei para o sacrifício tinha a porção do sacerdote, que era o peito e a coxa do animal que haveria de ser sacrificado. Então já era tudo determinado. Esta parte é do sacerdote por direito, e a outra parte, a parte da gordura, esta é a parte do Senhor. Isso está lá em Levítico capítulo 7, versículo de número 31 em diante. Porém, ao invés deles tirarem aquilo que era deles por direito, sabe o que eles faziam? Eles roubavam toda a carne, porque existia ali o lugar onde era feito o sacrifício. Então, quando estava apresentando o sacrifício, vinha o moço do sacerdote, que era como se fosse um ajudante de Ofni e Finéias, e ele tinha um tridente nas suas mãos, e enquanto estavam ali sacrificando, ao invés dele pegarem a porção deles, o que eles faziam? Ia lá com o tridente e tirava toda a carne, ou seja, pegava até a porção que era do Senhor. Roubava a porção que não lhes pertencia. E aqui nós podemos ver, irmãos, a ganância daquele sacerdote, porque eles tinham direito à porção deles. Eles não iriam ficar ali, não iriam ter direito a nenhuma porção. Deus determinou na lei de Moisés: esta é a parte de vocês, não toque naquilo que é meu. Mas o que eles faziam? Gananciosos, eles roubavam e tiravam tudo para eles. E nós podemos ver aqui que o culto ele foi transformado em um buffet sacerdotal. Porque o momento do sacrifício, depois tinha um momento que eles poderiam provar, desfrutar. Fazia-se ali, queimava a parte deles, eles desfrutavam, saboreavam ali o sacrifício, o culto. Mas o culto se transformou em um buffet sacerdotal, ou seja, eles escolhiam, eles queriam o que eles bem entendiam. E o culto que era ser totalmente ao Senhor, acabava sendo um culto voltado para quem? Para o homem. Eles eram filhos de Belial, por quê? Porque eles não obedeciam às leis de Deus. Eles não obedeciam às leis do Senhor. E como nós identificamos quando uma pessoa, ela tem temor a Deus ou não teme ao Senhor? É pela prática da palavra de Deus. Porque, irmãos, conhecer a Bíblia, muitas pessoas conhecem, as Escrituras, muitas pessoas conhecem, mas o que vai revelar os verdadeiros servos do Senhor é o quanto nós nos esforçamos para obedecer a palavra do nosso Senhor. Cumpri-la totalmente, será que nós conseguimos? Eu acho que é muito difícil, mas pelo menos se esforçar para poder fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. E isso, infelizmente, eles não faziam. Aí o versículo de número 15 diz assim: também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomarás de ti carne cozida, senão crua. E dizendo o homem: queimem primeiro a gordura de hoje,
Depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia, não agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Então antes da gordura ser queimada, a gordura era parte do Senhor. Como nós falamos, o peito e a coxa dos sacerdotes, e a gordura pertencia a Deus, pertencia ao Senhor. Mas quando estava ali, vinha o moço do sacerdote, e ele exigia ao que estava sacrificando, ao que estava apresentando a oferta, ele exigia, olha, daqui esta parte, porque nós queremos a parte crua, porque nós vamos assar e entregar aos sacerdotes. Ou seja, não permitiam sacrificar a gordura, queimar a gordura que era do Senhor. Só que o ofertante, ao ver aquilo ali, o ofertante ele tentava corrigir. É o que nós podemos ver aqui. O ofertante, ele até dizia assim, não, espera aí, vamos fazer aqui direito, espera, deixa primeiro queimar a gordura, porque a gordura é do Senhor. O ofertante vendo que o que estava fazendo era errado, ele tentava corrigir. Aí o que acontece, o moço do sacerdote falava assim, não, de jeito nenhum, se você não der, nós vamos tomar a força. O que nós podemos ver aqui, irmãos, que eles não adoravam a Deus, impediam aqueles que desejavam adorar, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós podemos ver aqui, irmãos, que eles ameaçavam tomar a força com abuso de autoridade. Nós podemos ver aqui, irmãos, que a porção que era do Senhor, eles não permitiam que seja entregue ao Senhor. E quando o ofertante queria ali corrigir, eles diziam, não, vamos tomar a força. Nós podemos ver aqui, irmãos, o quanto que eles faziam de mal a Israel ali naquela época. E quando eu estava meditando aqui nesta palavra, me veio até algumas coisas acerca da igreja evangélica nos dias atuais. Mas que eu gostaria até de falar, mas como está gravando, né, eu não tenho dinheiro para pagar advogado, então, mas trazendo isso, irmãos, para os dias de hoje, nós podemos ver aqui um abuso por parte da liderança, forçando, muitas das vezes ali, impedindo as pessoas de adorar a Deus verdadeiramente como o Senhor precisa ser adorado e deve ser adorado. Perceba que o ofertante, ele até queria corrigir, mas os sacerdotes gananciosos, eles diziam, não, tem que ser tudo nosso, tem que ser tudo para a gente. O Senhor não merece a parte dele, mas tem que ser tudo para o sacerdote, tem que ser tudo para o homem que está servindo, entre aspas, né? Ele servindo ali ao Senhor. Abuso de autoridade, nós podemos ver aqui. Nós podemos ver aqui, irmãos, ganância por parte daqueles que deveriam ensinar o povo a adorar a Deus e ser desprendido das coisas aqui dessa terra. Eles profanavam a adoração a Deus e impediam aqueles que queriam se aproximar de Deus, de adorar a Deus verdadeiramente. E isso, irmãos, é muito forte se nós formos trazer para os dias de hoje. E aqui, ó, no versículo de número 17, diz assim: e era muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Nós vamos ver nas Escrituras diversas vezes, referindo ali ao pecado do povo de Israel, né, ao pecado de homens e mulheres. Mas aqui o pecado deles era tão grande que o autor ele faz questão de dizer que era muito grande o pecado dos filhos de Eli, era muito grande o pecado daqueles sacerdotes. Por quê, irmãos? Era um pecado diretamente contra Deus. Eles estavam pecando contra Deus. Não era um erro humano, mas era um erro
proposital, porque eles conheciam a lei, eles sabiam de cor e salteado, eles eram sacerdotes, eles sabiam até a medida que tinha que ser a lenha para o sacrifício, sabiam de tudo. Eles não eram leigos, mas eles faziam propositadamente, e assim erravam e pecavam contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor. Aí o versículo 22 diz a palavra do Senhor: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. O pecado deles já era público, não era algo que estava por debaixo dos panos, escondido. Sabe, irmãos, quando a pessoa, vamos usar um exemplo assim, a pessoa ela se afasta da presença do Senhor, antes da pessoa se afastar, ela vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, como diz, meio por debaixo do pano, né, assim, vai fazendo meio que escondidinho, sabe, ninguém vê, um outro vê, mas desconfia. Mas quando a pessoa está distante do Senhor, ela fala, já estou distante mesmo, não estou nem aí para que os outros vão pensar, não é? Aí a pessoa já desanda mesmo, a pessoa já faz tudo o que ela acha que tem direito de fazer, já torna público, já vai para a rede social, já expõe os seus pecados, já não está mais nem aí. Era o que estava acontecendo aqui com os filhos de Eli. O pecado deles já havia se tornado tão público, que haviam mulheres que vinham em bando para se deitar com eles na porta da congregação. Vinham em bando. Alguns dizem que essas mulheres eram mulheres que serviam ali em alguma coisa à frente do tabernáculo. Mas aqui fala que essas mulheres elas já vinham em bando. Vinham em bando para ter relacionamento com eles na porta da congregação. Olha só como era o pecado desses sacerdotes. Aí você pergunta, mas pastor, e o pai desses sacerdotes? E Eli? Eli não fazia nada? A Bíblia diz aqui que ele até repreendeu os seus filhos, mas a repreensão de Eli foi apenas de lábios. Ele repreendeu os seus filhos, mas sabe aquela repreensão ali, mais ou menos? Ele repreendeu os seus filhos e ele disse assim, por que vocês fazem tal coisa? Porque eu ouço de todo este povo o mal que vocês têm feito. Não, filho meu, porque não é boa esta fama que ouço, porque vocês fazem transgredir o povo do Senhor. Ou seja, ele repreende os seus filhos, mas ele não age. É que nem aquele pai que ele vê que o seu filho está fazendo alguma coisa errada. Ele até fala, mas sabe ali, filho, o que você está fazendo não é errado, né? Mas ele não chega mais firme para corrigir. Já aqui no ato, nós podemos ver que Eli, que era o sumo sacerdote, o que ele tinha que fazer? Remover os seus filhos, porque estava na lei. Espera aí, eles estão roubando a oferta do Senhor, estão tirando o sacrifício, ficando com tudo que é para eles, e ainda se deitando com essas moças na porta do templo. Qual era a atitude dele como pai e como sumo sacerdote da nação? Não, vou remover meus filhos. Meus filhos não podem estar à frente do ministério. Irmão, isso aqui daria mais um negócio. Jesus amado. Isso aqui daria mais, mas deixa para lá, né? Deixa para lá, é melhor. Qual era a atitude? Não, espera aí, vamos remover, tira, porque eles estão transgredindo contra o Senhor. Mas ele agiu apenas de lábios. Ele agiu apenas, falou apenas por falar. Sabe, irmãos, quando você fala apenas por falar, mas você não toma atitude, então ele estava sendo conivente com o pecado dos seus filhos. Ele estava sendo conivente com o pecado dos sacerdotes. Ele estava sendo conivente com aqueles que eram responsáveis para dedicar o serviço, a adoração a Deus. Mas ele não fez nada. Ele apenas disse por dizer, mas não tomou uma atitude que era para ser tomada diante dos homens, e assim estaria glorificando o nome do Senhor. Mas
para nós encerrarmos, o versículo 25, ele diz assim, ó. Pecando o homem contra o homem. Isso aqui quem está dizendo é o sumo sacerdote Eli. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então aqui ele estava dizendo, olha, se você pecar contra o homem, vai ter os juízes, aí os juízes poderão te julgar. Pecando o homem contra o homem, tem os juízes. Eles podem julgar, você pode até escapar das mãos dos juízes. Mas e se o homem pecar contra Deus? Quem é que vai libertar o homem do juízo de Deus? Né? Eu até me lembro de um versículo que diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor, né? Porque se o homem ele cai, irmãos, nas mãos de Satanás, ainda tem Deus para livrar, né? Ah, o homem está lá, está sendo usado pelo diabo. Satanás está usando ele. Tem Deus para libertar. Mas e se o homem cai nas mãos de Deus? Quem pode tirar o homem das mãos de Deus? É forte, né, irmãos? Estou até orando para o pastor aí, que nas próximas vezes dá porque esses assuntos parece que só cai comigo. É a concubina, é Eli, os filhos. Meu Deus do céu. Mas, caindo o homem, irmãos, nas mãos de Deus, quem pode livrar o homem das mãos do Senhor? Ninguém. Não tem como. E a Bíblia diz que o Senhor já queria matar os filhos de Eli. Então, por isso que a Bíblia diz, irmãos, que eles não ouviam a voz do seu pai, porque eles já estavam com o coração endurecido. Eles já estavam com o coração endurecido que Deus os queria matar, então eles não davam ouvido à voz do seu pai. É mais ou menos quando Deus ali endureceu o coração de Faraó. É mais ou menos isso aí. Faraó já estava com o coração endurecido. Moisés fez um monte de milagres ali. Ele viu os milagres, ele viu os sinais, viu os prodígios, viu as maravilhas, mas ele estava com o coração endurecido. E quando a pessoa está com o coração endurecido, irmãos, pode descer Moisés, pode descer Elias, se não me falha a memória é Jeremias. É Jeremias, né, pastor? Se não me falha a memória, tem uma passagem lá que ele está falando para o povo. Ó, pode vir Moisés, pode vir Elias, pode vir Jeremias. Esse povo está com o coração tão duro que eles não vão ouvir a voz de Deus. Quando a pessoa está com o coração duro, irmãos, pode vir o próprio Jesus. Jesus voltar, chegar aqui diante da pessoa, a pessoa, não creio que é Jesus, eu não creio que é Jesus. Mas a Bíblia diz que eles estavam ali com o coração endurecido e Deus já queria matar, ou seja, o julgamento de Deus já havia chegado para aquele homem. Então, irmãos, que essa palavra fique aqui aos nossos corações, para que nós venhamos nos achegar a cada dia mais diante do nosso Deus, adorar o nosso Deus com tremor e temor nos nossos corações, porque não basta apenas nós sabermos quem é Deus, saber quem é Deus o mundo sabe, mas nós temos que tê-lo como sendo o Senhor da nossa vida. Davi, ele disse, o Senhor é o meu pastor. Ele não disse, o Senhor é um pastor. Porque se ele fala, o Senhor é um pastor, ele abre o leque para vários outros. Mas o Senhor é o meu pastor. Então, o Senhor é o nosso Deus. A Ele nós prestamos culto e adoração. A Ele nós servimos de todo o nosso coração. A Ele toda a nossa submissão. Que o Senhor guarde os nossos corações, para que nós venhamos a cada dia mais buscá-lo e o adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Os irmãos recebem essa palavra em nome do Senhor Jesus. Então vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos falar com Ele, porque é só o Senhor quem pode nos ajudar, colocando temor nas nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus bendito, é em nome de Jesus que nós oramos a Ti, ó Deus, nesta noite. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela Tua palavra.
A tua palavra, meu Deus, que é verdade, é como um martelo que esmiuça, Deus, a penha. Então vem, meu Deus, quebra o nosso coração de pedra, quebra os ídolos do nosso coração. Ó Deus bendito, Pai de amor, santifica-nos, ó Deus, pela tua palavra. Santifica-nos, ó Deus, pela tua verdade. Não permita, meu Deus, que nós venhamos pecar contra o Senhor. Como diz a tua palavra, meu Deus, horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor. Meu Deus, livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Purifica, Deus, a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes. Meu Deus, nós não queremos conhecer o Senhor de apenas ouvir falar, mas nós queremos conhecer o Senhor de contigo andar, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, caminhar com o Senhor. Esteja conosco, meu Deus, em todo o tempo. Nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa salvação. Para onde nós iremos, ó Deus? Para onde nós iremos? Pois só o Senhor, ó Deus, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado